Eu vou falar agora do reparo de um micro-ondas da Electrolux, modelo MEP41. Inicialmente o defeito que ele estava dando era que ele não esquentava, né? Então você ligava tudo, ele acionava tudo, só não esquentava. Quando eu abri o micro-ondas, analisando, né, a situação do micro-ondas, pelo fato dele estar ligando, a parte do painel aqui tá funcionando, tudo, ele girar o prato quando você dá o start lá, tudo, e ele só não esquentar e o resto de tudo tá funcionando, eu sabia que o defeito era na parte de potência, né? A parte de potência então podia ser o trafo, o magnetron e o diodo e o capacitor, né? Então eu peguei, medi o magnetron, não estava em curto e não estava aberto, né? Não estava em curto com a carcaça e os terminais aqui não estavam abertos. Ele apresenta uma resistência bem baixa, tava ok. O trafo, a parte de entrada aqui estava funcionando, a bobina não estava ruim, essa bobina do primário. A bobina do secundário também não estava ruim, né? E o defeito era que esse fusível aqui tava aberto, né? E, bom, magnetron ok, trafo ok, fusível aberto aqui, só tinha me restado o capacitor e o diodo. O capacitor, esse aqui já é o novo, né? O antigo, ele tava um pouco enferrujado aqui assim, ó. E o diodo também. Então eu aproveitei e troquei. Depois que eu troquei, liguei, ele funcionou, voltou a esquentar. Porém, ele apresentava um outro defeito. As teclas aqui, elas não estavam funcionando do painel. Algumas teclas não estavam funcionando. Eu peguei, então, olhei a placa, analisei, né? Vi que se não tinha resistor aberto aqui no flat, se não tinha nada danificado na placa. E não tinha, então o que poderia ser mesmo era a membrana. Comprei a membrana também. Efetuei a troca. Essa membrana tá até um pouco velha, né? Funcionou, né? O painel tá funcionando bonitinho, né? E tinha um outro defeito. Aqui, esse painel, esse display, ele tava com as teclas, com os LEDs aqui ruins. Alguns estavam apagados, outros estavam acesos direto, né? Olhei na placa também. Que não vai dar para ver aqui, porque o circuito tá na parte de trás, né? Dei uma analisada na placa, olhei os resistores, tudo, resistores ok. Depois dos resistores já é direto pro processador. Como a parte de controle estava funcionando inteiramente, eu deduzi que fosse só o display mesmo, né? Então eu, junto com a membrana, veio o display, troquei o display e funcionou, né? Ele funcionou de primeira. Agora todos os dígitos eles estão funcionando. Então a parte de painel e potência tá ok. Eu coloquei Durex, essa fita isolante aqui, porque quando eu estava testando as teclas do micro-ondas eu não queria acionar a potência porque ele está aberto, né? Então eu isolei aqui e desconectei do trafo. Então a potência tá isolada. E agora, se você olhar aqui, a gente pode até fazer um teste aqui, ó. Agora, só fechar e mandar pro cliente. Mais um conserto aí realizado. Reparo desse micro-ondas valeu a pena porque o micro-ondas dessa categoria custa muito caro, né? Então, às vezes compensa você arrumar ele e ficar com o micro-ondas por mais alguns anos aí. Isso aí, galera.